funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, seu podcast oficial de RPPS está no ar. Conteúdo para você que é RPPS, confere aqui com a gente. Quase que semanalmente a gente está conseguindo aí trazer conteúdo novo para você. E para você que ainda não nos conhece, é só seguir no nosso canal pelo @não é do INSS, no Instagram, no Facebook, por onde mais você quiser encontrar. A gente está por lá nas principais mídias sociais e também nas principais plataformas de streaming pelo podcast Não é do INSS. Quer procurar no YouTube? Estamos por lá. Quer procurar também no Deezer? Estamos por lá. Spotify? Também estamos por lá. Ah, não, eu uso só o Apple Podcasts. Também estamos por lá. Então é só você procurar pelo podcast Não é do INSS e estaremos lá para a gente poder trazer o melhor conteúdo de RPPS para você. E, por último, fazer um convite aí a cada um de vocês que já nos acompanha. Dia 20 de agosto, podem colocar na agenda que eu vou começar a encher o saco do pessoal aqui nas redes sociais, tá, Diane? 20 de agosto vai começar a votação do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Nosso podcast está participando pelo segundo ano consecutivo. Ano passado era uma dinâmica e a gente quase conseguiu entrar nos top 10 mais ouvidos do Brasil. E aí agora então vai ser mudada um pouco a dinâmica, não vai ser mais votação diária, mas sim uma votação única durante um mês inteiro. Então, a partir de 20 de agosto eu conto com o voto de cada um de vocês aqui também, tá? Diane dos Santos aqui dividindo tela comigo, direto do IPRECON em Concórdia, Santa Catarina. Tudo bom, Diane? Tudo bom, Rafa? Tudo certo, graças a Deus. Diane, só para o pessoal contextualizar. Alpes. Então, os Alpes catarinenses, né? Como você tá aí, né? Toda pomposa, né? Pomposa de frio. Então, né? Então, a gente aqui, eu tô na manga curta aqui porque tá fechado o ambiente, porque senão também já tava de manga comprida. E Diane, só para contextualizar pro pessoal, quem é a Diane? Só pra gente já fazer aqui uma rápida pincelada, porque não é a primeira vez que você aparece aqui também no podcast, né? Que eu apareço sim, né? Antes era só em voz. Exatamente. A primeira foi somente em áudio, episódio número 12, inclusive, lá no longínquo 2022, né? Já fazem quase 3 anos isso. Meu Deus. Faz tempo, né? Então, Diane, para você poder apresentar aqui pro pessoal, poder conhecer um pouco mais sobre você aqui, quem que é a Diane que tá hoje aqui com a gente? Então, Rafa, eu sou Diane, eu tenho 22 anos de serviço público municipal, tenho 17 anos de regime próprio de previdência social, sou procuradora de carreira e nos últimos 5 anos tenho acumulado a função de diretora-presidente do nosso instituto, né? Sou uma apaixonada por previdência, é o nosso logo, né? A logo do IPRECON é Apaixonados por Previdência, porque esse é um trabalho muito especial, muito gostoso de se fazer, e ter essa oportunidade incrível de participar dessa comissão de certificação tem sido algo muito importante na minha trajetória profissional, tanto em crescimento, quanto em aprendizagem, quanto em melhoria das atividades. Então, tem sido um processo bem bacana. Pois é, Diane, porque como você bem falou agora, né, nos últimos 5 anos assumindo aí a diretoria do IPRECON, né, antes você já estava atuando já dentro do IPRECON e de repente agora você começa a trabalhar na parte de certificação profissional, que é o tema de hoje aqui do nosso podcast, inclusive, né. Então, como é que foi essa coisa de encontrarem você para poder falar disso, para poderem cuidar disso? Acho que um doido perdido colocou o nome por aí e disse: vamos ver se daqui sai alguma coisa. Pois então, Diane, porque você estava na procuradoria, então às vezes a pessoa fala muito de legislação, conhece um pouco mais da legislação, mas quando fala em certificação profissional, você não está necessariamente falando da lei ou falando de regras de previdência, você está falando de uma outra vertente, a parte administrativa, né? Então, como é que foi essa tua questão de você entrar aí para essa comissão que trata? Aliás, até para passar para o pessoal aqui, né? Essa comissão, ela é uma comissão direta ou ela é comissão dentro de uma outra comissão? Como é que funciona essa dinâmica? Então, Rafa, na verdade, assim, a gente é de um instituto pequeno, o IPRECON, ele contém 7 servidores no quadro, né? Nessas estruturas mais reduzidas,
que é a nossa realidade, é a realidade de muitos institutos de previdência, é muito comum que a gente acabe se envolvendo com outras atividades da instituição, né? Então, eu concursei, entrei no Instituto em 2008 como procuradora, e aí em 2011 eu comecei a participar do Comitê de Investimentos. Então, a partir daí, eu fiz a prova de certificação, fiz CPA 10, fiz CPA 20, e os ventos foram levando, né? Então, desde 2011, eu estou no Comitê de Investimentos. Aí a gente foi fazendo as provas de certificação e, mais recentemente, então, se envolvendo em outras matérias da instituição, a gente acabou fazendo tanto a prova para a certificação na área de investimentos quanto na área de dirigente, né? A gente acaba ficando meio viciado nesse negócio, né? Quer fazer um pouquinho mais, quer fazer um pouquinho mais. Não é mentira a história do Apaixonados, né? O RPPS ele é legal que a gente consegue ter uma visão ampla dele, que cada um desses setorzinhos eles complementam um ao outro, né? Eu brinco que a gente é sempre três pilares: benefícios, investimentos e atuária. E um complementa o outro necessariamente. Então, para você fazer um com qualidade, é interessante que a gente conheça o conjunto da brincadeira, né? Não, com certeza. E como você bem falou, né? Ser apaixonado por Previdência, eu acredito que seja algo muito próprio de quem trabalha na Previdência, né? Uma coisa tão diferente da parte da administração pública, e aí você entra de cabeça conhecendo várias outras coisas ali. Difícil que não se apaixone, na verdade, né? Difícil que não se apaixone Não, mesmo. e a pegada do não é do INSS é demais, porque justamente quando eu falo para as pessoas o que que eu falo, eu digo, olha, eu trabalho num órgão que é igual ao INSS, só que só de servidor público. Então é um barato, assim, porque a gente não é do INSS, mas né, tem um pezinho lá. Exatamente, tanto que eu digo que, por experiência própria, né, lá no meu instituto tem um papel que a gente já colocou lá no vidro da frente lá. INSS não é aqui, não tem no nosso município, só nos vizinhos aqui. Então, já tá lá, liga pro 135, fala com eles lá, não é nada com a Adorei. gente. Jenny, trazendo aqui um pouquinho já sobre a questão da certificação profissional, né? Quando é que ela passou a ser exigida aí para o pessoal, principalmente do novo pessoal que deve ter entrado muitos gestores agora nesse ano de 2025, né? Para entenderem também como funciona. E qual foi a motivação por trás dessa exigência, né? Porque a gente, talvez quem tá um pouco mais de tempo, já meio que já sabe a motivação de se existir a certificação profissional. Mas quem está entrando agora, quem está conhecendo pela primeira vez a Previdência, talvez comece a pensar, mas para que se exige esse tipo de coisa, né? Sim, em 2019 houve uma alteração na 9717, que é a nossa lei-mãe, né, que trata dos regimes de previdência, e a partir de 2022, então, a certificação no modelo atual passou a ser exigido, que é essa certificação para várias carreiras dentro dos regimes próprios, dirigente, conselhos, comitê. Então, desde 2022, a gente tem esse formato robusto aí que a gente conhece de certificação. E o intuito é a profissionalização, né? Para mim, assim, é muito latente que a prova ela vem aqui para fazer com que o profissional que atuar dentro do regime próprio ele tenha um mínimo de noção daquilo que ele está fazendo. É justamente desvincular a nossa atividade do cunho político, porque embora a gente seja parte da administração, né, municipal, estadual, a nossa atividade ela não é política, né? A nossa atividade ela é muito técnica. Então, mesmo que a gente venha a ter uma pessoa política, a ideia é que essa pessoa seja profissionalizada, seja capacitada e esteja trabalhando em prol do regime próprio e não de interesses de terceiros ou interesse próprio. Então, a ideia é isso mesmo, é profissionalizar, fazer uma gestão por competências e não uma gestão política, né? Não que a gente já tenha visto isso acontecer em algum momento, mas caso tenha acontecido, espero que não volte a ocorrer. Eu sempre falo, né? Isso deve ter acontecido lá em Copenhague. Aqui nesse tipo de coisa não acontece, né? E uma Pois coisa até é, que eu falo. lá na E até, Suécia. e isso, por lá, sempre acontece esse tipo de escândalo por lá e tal, né? Eu até falo pro pessoal do serviço, nós somos os mais .com dos .gov, né? Dado, assim, o tamanho da técnica que você tem que ter realmente ali, onde na administração, claro, não que você não tenha que ter a técnica, mas que você sempre vai levar para um cunho social, você vai sempre levar da parte da administração pública para o atendimento fim do cidadão ali, enquanto a gente tem que cuidar dos nossos servidores e a gente tem que cuidar trazendo também a parte técnica, sem esquecer também de todo o arcabouço de legislação e tudo mais ainda
que vem da área atuarial, de investimentos, tantas outras áreas. Poxa, mas é só para você conceder aposentadoria e pensão, não é? A tua finalidade acaba sendo essa. Então tem tudo isso. E Diane, qual que é o papel de vocês que estão agora na comissão específica da certificação profissional, para conseguir acompanhar, regulamentar todo esse processo da elaboração da certificação? Porque, como você falou, né, foi em 2019 a nova legislação que trouxe isso aí. Então, trazer nesses últimos 6 anos um modelo de certificação que pudesse ser acessível para o pessoal. Imagino, deve ter dado muito trabalho você construir tudo isso até que se chegasse no modelo de hoje, né? E que talvez ainda mereça mais alguma alteração, né? Então, como é que foi essa construção, e qual que é o papel de vocês que estão ali na comissão, de olhar nesse dia a dia dentro do Instituto de Previdência e olhar depois para fora outros institutos nas mais diversas realidades? Tu sabe que eu estava brincando com o pessoal aqui semana passada, eu disse, meu Deus do céu, me nomearam para essa comissão, eu achei que ia ser uma coisa assim mais lúdica, né? Que a gente ia trabalhar mais conceitos, mais gestão, pensar né, em como salvar o mundo, e na verdade é uma comissão em que a gente trabalha muito, trabalha de forma permanente, assim. A gente já fez 4 reuniões presenciais, faz quase todo mês reunião online com o pessoal, a gente tem grupos de trabalho. O ano passado a gente fez uma revisão na íntegra de todo o manual da certificação profissional, justamente para aliar essa questão de que as provas sejam sempre o mais próximas possíveis da realidade do servidor, né, que está atuando no regime próprio de previdência social. Então, o ano passado, na alteração do manual, saíram várias coisas, entre elas tem uma disposição dizendo que as provas têm que estar focadas na questão do desempenho das atividades nos regimes de previdência. Foi feita uma unificação de conteúdos do Conselho Administrativo com o Conselho Fiscal, foi criado um selo de certificação. Então, ela é uma comissão que ela tem uma atividade fim muito abrangente, que não é só de fazer a certificação das empresas, mas é de acompanhar todas essas certificações, desde receber denúncias, fazer visitação, fazer, né, auditoria, passar recomendações, entender as fragilidades. Agora a gente está durante, né, os próximos meses trabalhando num processo só de fragilidades que possam existir na questão das provas, para que seja um processo que tenha bastante credibilidade, né? Que as pessoas continuem envolvidas nesse processo, porque tu veja, Rafa, desde que as provas existem, nós temos hoje mais de 17 mil servidores certificados, né? Então é bastante gente, quer dizer que o público aderiu em cheio à ideia. Eu gosto muito, assim, particularmente, claro que a gente é servidor, já vem de concurso público, mas é uma ideia bacana para você compreender no todo o que acontece dentro das nossas instituições, especialmente para quem é conselheiro, que às vezes vem participar de uma reunião uma vez por mês e não consegue entender a abrangência daquilo que eles estão fazendo, né? E a prova, ela consegue trazer isso, seja a prova, seja o curso de capacitação que agora vai sair, né? Então, tudo isso vai agregando para que o profissional ele entenda melhor aquilo que ele está fazendo nas suas instituições e não esteja lá só de bonito, de passagem, sem um compromisso efetivo com o projeto. Era uma realidade que a gente via muito acontecendo, né? De novo, para quem está começando agora aqui na parte de previdência, talvez não tenha pegado essa experiência, mas a gente que já está com um pouco mais de rodagem em RPPS, não vou nem falar do quanto tempo eu estou também aqui, né? Mas a gente já vê que muita coisa aconteceu, né? Para o bem e para o mal. Então, você vê vários tipos de profissionais, vários tipos de trabalho que são feitos dentro do RPPS e várias coisas que você começa a se perguntar como é que ele está ali trabalhando, como é que ele está fazendo esse tipo de ação. Então, realmente, ele vem até para nivelar bem a questão da funcionalidade de um RPPS, né? E nisso, Diane, a gente começa a falar sobre a questão de uma gestão propriamente dita do RPPS, mas aí fica aquela coisa, quem precisaria se certificar para essa certificação profissional dentro de um RPPS? Porque você falou agora do papel dos conselheiros, e realmente é um papel relevante, e eu honestamente, né, falo que o trabalho de um conselho, falando de forma bem genérica, não estou pontuando nenhum RPPS, inclusive o meu estou colocando nessa parte geral aqui, tá? Eu acho que conselheiro acaba não sabendo como é o trabalho de conselheiro.
muitas vezes entra lá de gaiato e não sabe qual que é a função dele. Então, quem precisaria se certificar? Vou pegar aqui duas perguntas, tá? De que a certificação profissional ela deve ser feita para quem? E, na sua opinião, quem mais você acha que deveria também se certificar? Porque uma coisa é o que a legislação traz, outra coisa é o que vocês, enquanto comissão, veem da necessidade diante de tudo que vocês ouvem. Sim. Rafa, assim, hoje a obrigatoriedade legal é que tenha prova de certificação, então, o dirigente da unidade gestora, né? A maioria dos demais dirigentes que a unidade gestora porventura tenha. Aqui no IPRECON a gente só tem um dirigente, então a gente não teria essa situação, mas de modo geral é o dirigente, é a maioria dos dirigentes da unidade. Os membros do comitê de investimentos, os conselheiros administrativo, fiscal e a pessoa que faz, né, que é responsável pela gestão dos recursos financeiros. Então, o responsável pelas aplicações tem que ter uma certificação prévia ao exercício da função, dada a importância que tem essa matéria nos institutos, né? A gente fala aqui do gerenciamento de bilhões de reais. Então, é importante que esse grupo que vai trabalhar nesse gerenciamento tenha essa formação, compreenda aquilo que está fazendo. É claro que se a gente olhar assim de maneira macro, todas as pessoas responsáveis pelo regime próprio precisariam fazer, né? Vamos começar aqui por prefeitos, governadores, secretários, secretário de Fazenda. Então, assim, é uma enormidade. Mas, inclusive, eles têm aqui uma disposição, né, na legislação dizendo que eles não têm essa obrigação de fazer, porque a gente entende que a natureza, né, do serviço deles é maior do que isso, e é por isso que eles colocam pessoas da confiança deles para fazer esse gerenciamento. Eu vou fazer um pouquinho da advogada do diabo agora, porque eu entendo bem a situação dos conselhos, assim, da dificuldade que eles têm para se adaptar às realidades, e entendo que a prova de certificação vem para ajudar bastante nesse sentido. Mas eu também acho que tem muito instituto que deixa a desejar no sentido de profissionalizar esse pessoal. Porque também não basta fazer a prova de certificação, a gente tem que dar para eles os meios para que eles consigam absorver esse conteúdo e praticar isso no dia a dia, né? Então, assim, trazer outros tipos de formação na área de investimentos, na área da atuária, na área de benefícios, partilhar com eles as informações, fazer as reuniões certinhas. Aqui a gente tem os grupos do WhatsApp, compartilha, né? Todas as notícias importantes, a gente conversa, faz um debate, e um debate sério, no sentido de que a opinião deles também é importante para a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Porque eles têm uma visão diferente da gente. Nós estamos aqui inseridos nesse universo, às vezes a gente não consegue ver alguma coisa de uma forma diferente. E eles podem trazer isso e agregar. E com a prova de certificação, o trabalho deles fica ainda mais robusto. Tu sabe que a gente tem um caso aqui de uma conselheira que ela foi fazer a prova e ela disse: eu quero ir aí para bater um papo com vocês. E ela veio com a apostila na mão e ela sublinhou todos os lugares que ela ficou com dúvida e ficou questionando a gente, a gente, mas isso, mas aquilo, e assim como faz. Então, assim, ela colocou o conteúdo da prova justamente de acordo com a realidade dela, sabe? É uma pessoa que trabalha com benefícios lá no setor dela. Então, ela é da Câmara de Vereadores, então ela ficou bem interessada na matéria, e isso aconteceu com vários outros conselheiros. Então, é uma questão da gente também incentivar eles, né? A gente gosta de tratar a prova aqui como uma coisa boa, não como uma coisa ruim, que é justamente uma profissionalização, uma capacitação, transforma eles, dá um diferencial para eles trabalharem, né? Porque eles são as pessoas que nos representam lá fora. Então, a meu ver, isso é extremamente importante, esse trabalho aí de conscientização de que não é só uma prova, mas é a melhoria da gestão previdenciária. Com toda certeza. E realmente, eu faço coro nessa parte de que talvez a gente não dê o subsídio necessário para os conselheiros, porque eles não estão lá no nosso dia a dia, eles não sabem qual que é a função do dia a dia que tem dentro do RPPS, então como é que ele vai conseguir contribuir para a gente e como que a gente pode contribuir para eles também, né? Então realmente a certificação vem para poder dar uma ajuda nesses dois lados, né? E trazendo essa parte ainda da certificação, quem hoje tem a certificação para o conselheiro, tem a certificação para o gestor de recursos, para o dirigente, como é que funciona essa dinâmica de certificações? Porque
ora você pode usar de um cargo para o outro, você pode usar de outro cargo para um, e muita gente acaba perguntando, então vou deixar essa salada toda aqui para você destrinchar pro pessoal, tá? Afinal de contas, eu tenho um certificado tal, para onde eu posso usar, para onde eu não posso usar. Sim, é uma pergunta bem frequente. De vez em quando até a gente dá uma paradinha e pensa, será que é isso? Será que é aquilo? Na verdade, as provas de dirigente e as provas de comitê de investimentos, elas podem ser aproveitadas tanto para o conselho administrativo quanto para o conselho fiscal. Porém, as provas de conselho administrativo e fiscal, que hoje é uma só, né, uma unificada, ela não pode ser aproveitada nem para comitê de investimentos, nem para dirigente. Então, para quem tiver que atuar na área de dirigente, vai ter que ter mais uma provinha, e ainda para quem for atuar na área de gestor de recursos, vai ter que ter mais uma. É muito comum, como é o caso aqui de Concórdia, que o dirigente acumule a função de gestor do recurso financeiro. Nesse caso, a pessoa vai ter que ter as duas provas de certificação. Aqui nos nossos conselhos, eles estão no. A maioria está no segundo mandato. Então, eles fizeram as primeiras provas e agora, né, a gente fez né, uma nova junção aí de pessoas para fazer as provas de certificação para o grupo novo e os que já estavam, então, resolveram fazer todas as provas para comitê de investimentos. Então, eles fizeram antes para fiscal, administrativo e agora eles aproveitaram para fazer a prova para o comitê. Porque tem que lembrar que no comitê de investimento a prova tem que ser prévia, né? Então, para estar lá, para entrar, tem que ter a prova, porque não dá para ser qualquer pessoa que esteja lá gerenciando esses bilhões de reais que os institutos têm para gerenciar. De bilhões de reais como se fosse troco de bala, assim também, né? Tem bilhões de reais, meu Deus do céu, o meu tá chegando agora no meio bi. Vocês que tem 5 bi aí é outra história. Bom se fosse, né? Então. E Diane, para o pessoal conseguir entender um pouco mais sobre essa questão da certificação, tem vários conteúdos, né, que são solicitados ali para serem estudados e para se fazer as provas. E quais os principais conteúdos que tem entre esses três modelos, né, o de conselheiro, o de gestor de recursos e o do dirigente? Porque acredito eu que quando a pessoa fala, poxa, tem uma certificação profissional para ser avaliada ali, como é que eu vou agora, poxa, vou ter que estudar tal assunto assim, sabe, como você falou, né? Eu sou conselheiro, por exemplo, não estou no universo da RPPS. Poxa, o que eu vou ter que ver agora? É benefício? Vou ter que ver atuária? Poxa, mas ninguém me fala de atuária lá no instituto, como é que eu vou estudar? Então, para o pessoal conseguir entender um pouco mais aqui, quais os principais conteúdos que se tem ali dentro dessas três certificações? Então, Rafa, a ideia do conteúdo ela é estar bem próxima à nossa realidade, ao nosso dia a dia, né? Aquelas atividades precípuas do regime próprio. Então, a maioria das provas elas têm uma noção da previdência de modo geral, né? A seguridade social, a divisão entre os regimes próprios, o regime geral. Tem essa pegada mais contextual, né? A respeito da matéria. Aí ela vai tratar de benefícios, vai tratar de investimentos, vai tratar de atuária, vai tratar de gestão, vai tratar de certificação, é um pouquinho de tudo aquilo que a gente faz. Mas nada que seja fora da nossa realidade. Ninguém vai lá pedindo uma prova de comitê de investimentos para fazer um cálculo, né, de uma taxa de juros, enfim. Essa opção de fazer prova com cálculo, ela só vai existir para alguns tipos de certificação, que é para as provas de comitê de investimentos e para o gestor dos recursos financeiros. Então, aí pode ter cálculo, mas para o restante, inclusive, tem uma observação dizendo que não pode ter. Justamente por quê? Porque no nosso dia a dia a gente não faz cálculo. Né? Quando a gente está lá trabalhando, a gente vai contar com diversos sistemas, com diversas assessorias, com as nossas assessorias, a gente vai estar aqui com vários instrumentos que possibilitam que a gente não tenha que fazer o cálculo na prática. Então, foi muito uma reivindicação, né, das pessoas que a prova ela tivesse cada vez mais próxima da realidade dos institutos. Então, a gente trabalha com um pouquinho de tudo aquilo que a gente faz, né, numa certa medida, claro que cada nível ele aprofunda um pouquinho mais essa matéria, mas é tudo aquilo que a gente trabalha como um todo. Inclusive, a gente tem questões aqui de licitação, contratos, administração pública, lei de probidade, que é algo que todo servidor público precisa saber. Então, a prova ela vem bem nessa pegada de cobrar das pessoas justamente aquilo com que elas trabalham no seu dia a dia. Show de bola! Até porque a gente precisa entender que
conselheiro, às vezes, está lá numa função muito longe da realidade do RPPS, então é bom que ele entenda, não precisa ser aprofundado expert em todas as áreas, mas entender que existe pelo menos uma avaliação atuarial, existe uma regra de benefício tal para ser considerada também, existe um tipo de fundo que você pode aplicar ou não ali, saber pelo menos o beabá de cada um deles ali, né? Desses 3 pilares que você comentou logo no início, né? Exatamente. Saber para que tem uma política de investimentos, né? Por que a gente Exato. aprova essa política todo ano? O que é um cálculo atuarial? O que a gente tem que fazer com essa criança, né? Dá para alguém? Vende? Eu confesso que nos primeiros anos a gente olhava aquela avaliação atuarial, 80, 90, 100 páginas, o que eu vou fazer com isso? Vou esperar sair um filme para saber o que eu vou fazer com aquilo? É verdade, bem assim. E Diane, você que está mais perto aí, né, com todo esse colegiado que trata da certificação profissional, que mudanças que vocês viram em termos práticos aí para o pessoal entender, até porque ele tem vários níveis, né, a certificação. Então, o que vocês já viram de ganho, que provavelmente foi só o ganho mesmo que aconteceu ali, né, no fim das contas. O que vocês viram na prática, essa mudança de você passar a ter a certificação profissional dentro do RPPS? Rafa, é muito clara a questão dessa capacitação, né? De que as pessoas que estão aqui à frente, elas estão mais empenhadas com aquilo que estão, com as suas atividades, né? Eu vou dar um exemplo aqui em Concórdia. Houve recentemente uma troca de mandatos e as pessoas que estavam assumindo a prefeitura estavam muito preocupadas em que os servidores que fossem assumir as respectivas funções já tivessem as provas, já tivessem cumprido os requisitos, né? O Tribunal de Contas acabou aqui de Santa Catarina fazendo envio de diversos comunicados estado afora a respeito dessas situações. Então, eu penso que tudo isso fez o quê? Fez com que as pessoas que estivessem no poder estivessem mais preocupadas em indicar pessoas que estivessem comprometidas com a causa, né? Eu sei que esses cargos eles são políticos, né? Que a gente tem que respeitar essa ordem hierárquica, que a troca ela é sempre salutar, mas sempre pensar que sejam pessoas que estejam dispostas. Se elas não têm a prova, elas vão vir a fazer a prova, né? Elas não só a prova, porque agora a gente vai ter um modelo novo de certificação, né? Então, desde o dia 5 de julho saiu uma portaria aprovando aí 3 empresas que vão fazer a modalidade de certificação através dos cursos de capacitação profissional, que é algo muito legal para tirar essa questão da prova em si, né? Porque às vezes as pessoas falam em prova, a pessoa fica com medo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse bicho, né? E a ideia do curso de capacitação é fazer um processo permanente, né? Permanente não, mas assim, mais de longa data, de informação, de crescimento, de curso, né? Aprender aquela matéria e fazer provinhas por módulo, né? Provinhas para testar o conhecimento daquele módulo em específico que facilita para as pessoas a compreensão do todo. Porque às vezes também sentar lá, fazer um decoreba para uma prova, talvez não seja tão bacana. Mas os cursos, e assim, e admito que foi uma discussão bem grande lá no nosso grupo de trabalho, né? Algumas pessoas achando que ia dar certo, outras pessoas achando que não ia dar certo, achando que ia ter custos muito elevados, às vezes para os regimes próprios, porque nós sabemos que tem alguns regimes que trabalham ali, né, no limite das suas taxas de administração, mas a gente recebeu, assim, propostas muito interessantes das 3 empresas que já estão atuando, né, já estão trabalhando para lançar os seus editais, com profissionais de primeira linha, com cursos excelentes, para trabalhar justamente essa questão da certificação no modelo menos, né, Caxias, de estuda ali e faz a prova, mais de aprender, de degustar a matéria, de entender e fazer ali, claro, a avaliação, porque ela é importante para medir o conhecimento, mas de uma maneira não tão maçante, né? Porque você que vai lá fazer a prova, às vezes assusta as pessoas. E essa é uma forma de aprendizado que foi buscada pela comissão de certificação e que me parece que vai trazer ótimos resultados. Legal isso aí, porque eu tive que ir para a parte da versão decoreba ali, né? Que tinha que estudar todo o material ali para fazer a prova. Então, né? Dependendo da certificadora, você tem que fechar a porta ali, ninguém fala um pio ali, vamos fazer a prova e tudo mais. Mas assim, que bom que a gente passa por isso, né? E realmente precisa passar por esse tipo de evolução. Vai ter uma hora que você precisa ver, opa, até onde vai valer a pena o pessoal só fazer o decoreba? Vocês já viram e deram um passo à frente nisso aí, né? 5 de julho já foi habilitada essa nova versão, então?
Sim, a partir de 5 de julho a gente tem uma portaria aqui, já aprovando então aí tanto a Abipem quanto deixa eu olhar a minha cola aqui. Por favor, aí. A ABPEI, a ANASPES e o ICDS para atuarem nos cursos de capacitação profissional. Eles vão dar tanto o curso de capacitação profissional quanto os cursos de atualização profissional. Então, as três empresas, né, já foram credenciadas, foi um processo longo, complexo, uma análise minuciosa de documentos, quadro de profissionais, e a gente viu assim que as três vêm para fazer um trabalho bem bacana junto aos regimes próprios de previdência, com nomes bem importantes assim da nossa área e que deve ter aí deve suprir uma demanda de mercado muito grande, justamente para as pessoas que procuram algo não tão pesado, eu diria, do que uma prova especificamente. Não, realmente, vale muito a pena. Tem gente que já não consegue mais ficar só naquela versão decoreba ali, já não cabe mais pra pessoa, né? Então, pô, legal isso aí de vocês, parabéns aí pela iniciativa de vocês. E, como você falou, né, você tem uma hierarquia para poder ser obedecida dentro dos entes ali. Como é que vocês veem que os entes públicos, os prefeitos, os governadores, enfim, eles têm agido quanto a essa parte da certificação profissional? Porque, como você bem falou lá atrás, né, secretários que acessam ali via comitê, via conselho, e eles, por terem outras atividades, não é exigido deles, mas aí dos outros você tem que ser obrigado a exigir, alguns prévio, outros não, pelo menos na legislação do que trata a certificação. Às vezes ente local faz algo ainda mais restritivo ainda, né? Então, como é que vocês veem essa atuação do ente público olhando para essa nova exigência? Eu vejo assim uma visão mais particular que existe mais esse cuidado em colocar cada macaco no seu galho, né? De escolher pessoas que os representem nesse intuito, que estejam capacitadas ou que tenham vontade de se capacitar para fazer esse trabalho, né? Para estar lá, para estar à frente, para correr atrás, para entender que isso aqui não é uma brincadeira, que não dá para fazer política com benefício previdenciário, que não dá, né? Para a gente decidir destino de recurso financeiro com base na amizade com o banco X, com o banco Y. Então, é claro, Rafa, que é um processo que é de formiguinha, né? Esse processo como um todo, ele vai demorar muitos anos para desmistificar essa relação que os regimes próprios têm com a questão política. E eu até acho que é necessário que a gente esteja bastante ligado com os nossos entes, porque eles são os nossos patrocinadores, né? São eles que vão segurar ali o negócio quando a bomba ficar pesada, eles que vão segurar, né? Então, é importante que eles tenham essa consciência, que eles façam esse trabalho de atuação cada vez mais preocupado com o fim a que a gente se destina. Nós estamos tratando aqui de milhões de vidas, de pessoas, é o futuro de cada um de nós, né? Quando as pessoas dizem, mas a gente vai para o INSS, aí é muito difícil. Eu sempre digo, a gente está aqui, está trabalhando por uma coisa que é nossa, cuidando do nosso, e eu espero muito poder me aposentar por aqui, né? O meu já não falta mais tanto tempo, então daqui 15 anos eu sou uma feliz aposentada. E eu quero que essa casa esteja bem forte, bem de pé, com todo o carinho e cuidado que ela merece. Então, é um trabalho de formiguinha, que tem que ser feito aos poucos, mas que tudo aquilo que a gente fizer hoje vai ter reflexo positivo lá na frente se a gente tiver a consciência de um trabalho bem executado. Beleza, eu só não sei se os 15 anos vão ser 15 anos, dado novas leis que possam nos prejudicar um pouco mais, né? Não sei se os 15 anos serão apenas A 15 gente anos. tinha, Rafa, a gente tinha uma Vamos. colega que dizia assim, a gente tinha uma colega que dizia assim, essa minha aposentadoria é que nem uma criança, eu vou pegar ela e dar um passo para trás, eu vou pegar ela e dar mais um para trás, e eu tô aqui eu sempre tentando alcançar ela e não dá pé, não tá fácil. É bem isso mesmo, Jenny. E só para o pessoal entender que às vezes não só de sucessos acontecem, né? As nossas atividades. Conta pra gente um pouquinho, já que você contou uma novidade que saiu do mundo das ideias e
veio para o mundo dos fatos, vamos dizer assim, né? Que experiências que vocês, dentro desse conselho, já tiveram e, puxa, não vai rolar, não vingou, não deu certo? O pessoal entender como é que funciona a dinâmica de vocês, também com que não acontece, ninguém vai ver esse resultado acontecer porque já viram que não daria certo por algum motivo. Sim. Na verdade, a comissão ela tem muitos debates a respeito de muitas matérias. Inclusive, o próprio curso de capacitação que está saindo agora, teve um pessoal a favor, um pessoal contra. Eu até confesso que eu fui contra no início, porque eu fiquei muito preocupada com qual seria o custo dessas certificações. Nós pegamos algumas empresas de iniciativa privada e os custos eram muito altos. E como a gente sabe que o nosso pessoal trabalha no limite da taxa da administração, a gente ficou um pouco preocupado que esses valores fossem muito altos. Mas quando as propostas começaram a vir, a gente conseguiu perceber que elas estariam muito acessíveis às pessoas e que às vezes valeria mais a pena pagar para fazer o curso do que pagar para fazer a prova. Então a gente tem esses debates ao tempo todo. A gente está hoje num debate sobre fragilidades do sistema, né, que advém aí de algumas denúncias que a gente recebeu, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que tratar, tanto para ver se a denúncia é verídica, para ver se não é, para saber como que a gente pode atuar para melhorar aquilo. A gente tem um trabalho bastante voltado para banco de dados de questões, porque a gente sabe que passa um tempo, o banco ele acaba ficando repetitivo, né, de haver essa renovação, de haver a troca das questões, de ter esse cuidado na elaboração das questões. A comissão tem trabalhado muito nesse detalhezinho, sabe? E para que a gente possa ter uma atuação cada vez melhor, é importante que as pessoas que estão se submetendo às provas, as pessoas que estão dentro desse processo, deem esse feedback para a gente, sabe? Porque às vezes a gente nem fica sabendo. E aqui no IPRECON a gente já passou alguns BOs e a gente não sabia nem para quem recorrer, sabe? Às vezes a gente ficava na mão da empresa de certificação e não tinha o que fazer. Aí quando, né, a gente teve aqui a indicação do nome do instituto para participar da comissão, eu pude verificar assim como a comissão cuida com carinho de todos os pedidos que chegam até ela, no sentido de fazer com que aquilo aconteça, de melhorar a prestação desse serviço, para que seja uma coisa fácil, para que seja, não fácil em termos de estudo, né? Mas que se realize da maneira mais tranquila possível, que atinja o seu objetivo, que seja, né, que tenha credibilidade, porque não adianta a gente movimentar toda essa gente para uma prova que não tem credibilidade, para um curso que não tem credibilidade. E é justamente aí que a comissão atua, né? No sentido de fazer com que as pessoas elas enxerguem que as provas, os cursos, eles têm essa importância e essa credibilidade que continuem apostando nisso. Para mim, o resultado é esses mais de 17 mil profissionais inscritos aí com certificação, mostra que o trabalho tem sido muito bacana. A gente está muito perto das pessoas, né? A comissão ela é feita por representantes de vários entes, cidades, municípios, Ministério, Tribunal de Contas, então a gente consegue reunir várias realidades, debater isso e transformar em realidade. De bola, pergunta pessoal, vocês imaginam ampliar o número de certificações, ou, vamos dizer assim, quebrar um pouco mais ali as certificações, ou aglutinar um pouco mais do que já está? Então, Rafa, na verdade, o que aconteceu? No final do ano passado, a gente aglutinou duas provas, né? Que era a prova do comitê de. Perdão, a prova do Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal. Veio uma reivindicação a respeito dessa situação, exatamente porque às vezes há a troca de membros de um conselho para o outro. Então, foi estudado, refeito toda aí a questão do conteúdo programático. Aliás, foi refeito, foi revistado todo, né? O conteúdo programático de todas as provas, justamente para deixar esses conteúdos cada vez mais alinhados com a atividade do regime próprio. Então, essa remodelagem foi uma inicial. Agora a gente tem o curso de preparação, a gente tem o curso de atualização, e a gente vai entrar agora na fase dos cursos de. Deixa eu olhar minha cola. Perfeito, Nos perfeito, porque... programas de qualificação continuada, né? Que é aqueles em que as Legal. pessoas participam dos cursos, participam dos congressos e podem trazer isso para somar pontos e conseguir também a certificação profissional. Então, a ideia não é fazer com que todo mundo se desbanque para curso, para evento, mas é fazer que
aquela possibilidade que o servidor teve de ir para um curso, de ir para um evento, seja também considerada para fins de qualificação profissional. Créditos de pós-graduação, de curso superior. Então, a gente vai juntando todas as pontas para fazer com que fique da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Pô, legal, se quiser fazer aí também, para quem conferir episódio de podcasts específicos do ramo do setor ali e tal, ali, dá uma amarrada ali para ver se funciona também, ajuda. Ajuda? Com certeza. Gianni, queria te agradecer imensamente aí por ter esse espaço aí, conseguir conversar com a gente, falar um pouquinho mais de um tema que muitos acabam vendo uma vez só, mas eu acho que a cada pouco isso tem que ser renovado e que é um bate-papo que é prazeroso da gente ter aí com você, dado que é tão importante. Muita gente talvez não dê a importância necessária, mas que é importante essa parte de certificação profissional. E, Gianni, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato contigo aí, para poder conversar um pouco mais a respeito, trocar figurinhas aí, tirar dúvida a respeito do tema? Então, Rafa, para quem se sentir à vontade, que tiver o meu contato, pode me chamar pelo WhatsApp, eu estou por aí. Pode escrever pelo meu e-mail é diane@iprecom.sc.gov.br. O meu Instagram é não sei, porque se tu pedir qual que é o meu Instagram, eu vou ter que dizer, me dá aqui que eu vou achar o teu para mandar o meu. Sei como é. Então, como uma boa não blogueira, não tenho um contato de Instagram para passar para você, tá? Quem quiser, me procura lá no podcast, não é do INSS. Perfeito, já fica fácil o acesso. Gianni, mais uma vez, brigadão aí pela tua participação aqui com a gente, obrigado aí por tirar tanta dúvida minha, de muita gente por aqui que acompanha também, e obrigado também a você que nos acompanhou até esse episódio aqui, e na semana que vem a gente procura trazer mais um episódio aí, mais uma novidade, um pouquinho mais de RPPS pra você. Até a próxima oportunidade, tchau, tchau! Até!